Esther, capítulo 7, versículo de número meia dúzia. Esther, capítulo 7, versículo meia dúzia. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que Esther estava. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Quantos podem dizer amém esta noite? Meus queridos, eu quero meditar um pouquinho com vocês e ministrar ao seu coração algumas verdades espirituais importantes acerca de um dos projetos, um dos planos mais bem-sucedidos, mais maravilhosamente traçados, que resultaram em livramento para o povo de Deus. Dando a você um breve panorama sobre esta história bíblica, já há cerca de 50 anos, os filhos de Israel já tinham recebido autorização para retornar a Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade. Mas ocorre que muitos acabaram decidindo por permanecer na fortaleza de Suzã. O Império Medo-Persa estava muitíssimo fortalecido e pareceu bem a milhares permanecer na fortaleza de Suzã. Então o povo judeu estava numa grande concentração na fortaleza de Suzã, quando um episódio muito curioso aconteceu nos bastidores do reinado. O rei Assuero, um homem poderoso, governando sobre 127 províncias do mundo antigo, num daqueles foi um dos maiores impérios do mundo antigo, ele testemunhou um ato insubmisso da sua mulher, uma rainha chamada Vasti. Essa mulher foi convocada a ser introduzida à presença do rei num dos banquetes que estavam acontecendo, e ela negou-se a comparecer. Quando ela fez isso, o rei Assuero foi orientado e aconselhado a depor a rainha Esther, para que aquilo ficasse como um exemplo de que a insubmissão não poderia ser tolerada dentro não apenas do reino, como dentro da estrutura familiar. Pois bem, é exatamente neste momento que ocorre então a publicação de um edital para um concurso público bem interessante. A vaga era rainha e só tinha uma vaga. E as candidatas, digamos que não foram tão assim espontâneas na sua matrícula. As candidatas foram levadas por bem ou por mal para se candidatar. E dentro disso tudo, uma moça judia chamada Esther, órfã, que era cuidada pelo seu tio Mardoqueu, ela é introduzida dentro do contexto do cenário bíblico, aparentemente caindo de paraquedas, mas estando, na verdade, no centro de um propósito de Deus, para dar livramento e escape àquele que poderia ter sido um dos capítulos mais terríveis da história do povo judeu. Pois bem, uma trama estava acontecendo nos bastidores, e algo estava sendo preparado para destruir o povo judeu. O povo judeu seria destruído por uma artimanha que estava sendo preparada por este elemento, que o nome dele apareceu aqui, Amã. Um homem que tinha total confiança do rei Assuero, e que, valendo-se desta confiança, conspirou para destruir o povo judeu. Tudo isso
porque ele odiava um judeu em particular, o tio da Esther, o Mardoqueu, porque ele se negava a prestar reverências para ele. Quem me entende até aqui, me ouve bem, diga amém. A Bíblia, então, adiantando a história, no capítulo 7, começa a história de como Esther, melhor, no capítulo 4, começa a história de como Esther será usada por Deus para este livramento. E eu quero aqui que você entenda e se enxergue dentro da mensagem que eu vim pregar. Você é uma peça, uma chave, um elemento fundamental de Deus para um tempo que Deus quer dar livramento para muita gente, e Deus vai usar você para isso, com a estratégia certa, a postura certa e as iniciativas certas. Quem acredita nesta palavra, diga amém esta noite. Só que para isso, você precisa se posicionar diante de Deus e diante dos homens da maneira correta, porque é essa postura diante de Deus e diante dos homens da maneira correta que vai trazer a você esta possibilidade. Eu começo observando com você que a rainha Esther precisava, isso já adiantei os trabalhos, a Esther, que foi uma das candidatas para o concurso público, foi aceita e tornou-se rainha. Pois bem, a rainha Esther precisava de uma audiência com o rei. Ela precisava estar na presença dele para então fazer o pedido que poderia mudar a sorte do seu povo. Aí então a Bíblia Sagrada diz que Esther se vestirá de vestes reais. Ela se preparará para este encontro. E quando eu li isso daqui, eu me lembrei de imediato acerca de uma coisa que sempre me chamou muita atenção a respeito de Esther. Atenção, quando Esther estava no processo seletivo para ser rainha, concorrendo com centenas de outras moças, o protocolo era assim: o eunuco chamava a moça, isso está na Bíblia, não sou eu, nem o Joséfo, nem ninguém não, está na Bíblia mesmo. Okay? Então, o eunuco chamava a moça, levava ela até, deixa eu usar uma expressão moderna, até um closet, e dizia para ela: escolhe a roupa que você quiser, escolhe as joias que você quiser, para você poder ir ao encontro. Ele foi fazer isso com todas as candidatas. Quando chegou na hora de Esther, você sabe o que Esther teve a coragem de fazer? Ela negou-se a lançar mão tanto daquelas roupas, como daquelas joias, daquela preparação toda. E ela foi com a cara e a coragem. Só que isso acabou, é claro, levando ela, ou fazendo com que uma atenção ou uma observação maior fosse dada à sua beleza natural, claro, a sua coragem de desprezar aquelas roupas, claro, mas veja, isso foi lá atrás, num tempo que eu vou chamar de para ser escolhido. Eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: para ser escolhido. Eu quero que você entenda a respeito desse processo, para ser escolhido. Para ser escolhido, Esther não usou nada além do que aquilo que ela já tinha. Para ser escolhida, Esther não precisou de nada além do que ela era. Para ser escolhida, ela foi escolhida sem um acréscimo de coisa alguma em relação ao que ela já tinha naturalmente. Isso me fala de uma coisa muito importante: o processo de escolha de cada um de nós. O processo de escolha a qual eu fui submetido, que você foi submetido, que sua família foi submetida. Um dia em que Deus nos escolheu, esse processo de escolha não contou com a necessidade de absolutamente nenhum adereço, nenhum artefato, nenhuma maquiagem, nenhuma tentativa de sobrepor a nossa essência, qualquer coisa que não pertencesse a nós. Deus nos escolheu exatamente por aquilo que nós éramos. Eu quero que você se alegre na noite desse dia, porque quando Ele te escolheu, Ele sabia exatamente quem você era.
Só que esse é um tempo. Esse é um... E qual é o nome do tempo? O tempo da escolha. Só que o tempo que Esther vai viver agora é um tempo diferente. Ela já foi escolhida. Agora ela se vestirá para um encontro. Você percebe a diferença enorme que existe entre as duas coisas? Para ser escolhida, Esther não se vestiu de nenhuma forma diferente. Mas para estar no encontro, ela se vestiu. Porque aquilo que as pessoas não entendem é que tudo aquilo que nós preparamos, a forma como nos apresentamos, não é para sermos escolhidos. Nós já fomos escolhidos. O que vestimos agora não é para que Ele nos escolha, é apenas para celebrar uma escolha que já aconteceu. Aquilo que você traz para Deus na noite desse dia, não é na intenção de que Ele te escolha, Ele já te escolheu. As suas vestes são a celebração do encontro de alguém que já foi escolhido. Aleluia. Nós não viemos aqui trazendo coisas, trazendo canções, ou trazendo qualquer coisa para Deus, na tentativa de sermos escolhidos. Nós já fomos escolhidos. Agora, aquilo que eu faço, a forma como me apresento diante do Senhor. E por que o senhor está falando diante do Senhor, pastor? Porque é uma tipologia clássica na Bíblia, falar da rainha como a igreja, e do rei como o Senhor. E dentro dessa tipologia clássica, eu quero dizer uma coisa a você: não se preocupe se nenhuma pessoa critica a forma como você se apresenta, a forma exuberante como você adora, a forma exuberante como você se mostra para Deus, porque nenhum de nós aqui fazemos isso para ser escolhido, fazemos isso porque já fomos escolhidos. Aleluia. Ela se preparará desta maneira. Eu não sei se é possível dar um pouquinho de peso mais aqui no meu retorno. Se for possível, sem mexer aí para não deixar desconfortável para o pessoal, vou agradecer. Mas ouça, ela vai para uma reunião que pode decidir não só a sua vida, mas o destino de todo um povo. E quando ela chega para esta tentativa, o texto sagrado diz que o rei Assuero estende o cetro para ela. Olha e disse assim: Rainha Esther, o que você quer? Qual é a tua petição? Redobre a sua atenção. Até metade do reino. Isso vai acontecer no banquete do vinho. Isso vai acontecer num ambiente. E não só num ambiente. Num tipo de celebração muito interessante de se observar. Porque foi exatamente no banquete do vinho que a rainha Esther, da qual eu lhe falei quando comecei a mensagem, procedeu de forma leviana e irresponsável. E o destino de Esther e do seu povo começará a ser tratado no mesmo ambiente, no mesmo tipo de evento onde ocorreu a desgraça de Vasti. Quando eu olho para estas coisas, eu entendo que, às vezes, nós somos conduzidos por alguns movimentos da vida a alguns lugares marcados por comportamentos indevidos, gente que foi e fez a coisa errada. Você assume um cargo que quem te antecedeu foi imprudente, foi irresponsável. Você chega num lugar para fazer alguma coisa, e o histórico que existe naquele lugar é de pessoas que passaram ali e procederam de maneira louca, de maneira desvairada, de maneira irresponsável. E quando nós estamos num lugar como esse, a pressão é maior. Eu quero que você acredite numa palavra que eu vim de Deus aqui te entregar. Todas as vezes que Deus pegar alguém escolhido por Ele como eu e você, e colocar no mesmo ambiente aonde alguém teve um tipo de comportamento reprovável, segura a pressão e entende que se Deus te colocou lá, é porque Ele quer provar que é possível alguém estar no mesmo lugar, na mesma posição, mas com o coração diferente, escrever uma história diferente. Aleluia. Eu não sei você, mas eu já me senti pressionado em chegar em algum lugar
e começar a ouvir histórias de pessoas que passaram lá antes de mim. Eu já me senti pressionado em estar de repente num almoço, e de repente um pastor, um líder, começar a conversar comigo, num estado, numa região qualquer desse país, e dizer assim: olha, eu cheguei ao ponto de dizer que ninguém pregava mais nessa igreja, que eu não convidaria mais ninguém para pregar. Ah, você é do Rio de Janeiro, você é do Sudeste, né? Eu cheguei ao ponto de dizer aqui que eu não convidava mais ninguém. E conforme as pessoas vão sendo colocadas, os comportamentos que foram feitos no momento anterior, a pressão sobre nós aumenta. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, que anda se sentindo pressionado, porque você está num lugar em que quem te antecedeu fez coisas erradas. Você está numa posição desacreditada pelo tanto de gente que já fez besteira, mas assim te diz o Senhor: você não está lá por acaso, você não está lá por qualquer razão, você está lá porque há uma unção da minha parte na tua vida, e você vai no mesmo lugar, assumir o mesmo cargo, mas vai escrever uma história diferente. Esther, qual é a tua petição? Saiba de uma coisa: até metade do reino eu te dou. Aqui a coisa fica muito séria. Muito séria. Pregando aqui no Aviva, no ano passado, falando a respeito de porção dobrada do pedido dado a Eliseu, por Elias, a oferta dada por Elias a Eliseu, eu falei sobre isso daqui. Falei que uma grande responsabilidade, melhor, uma grande oferta, é uma grande vitrine para um coração. Quando você está diante de uma proposta grande, de uma oferta grande, aquilo é uma vitrine para mostrar qual é o seu coração. E o que Esther ouviu? Pede o que você quiser. Até metade do reino eu te dou. Eu te faço uma pergunta: ela quis metade do reino, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E por que não? Não era uma oferta boa, gente? Não era uma oferta generosa? Você imagina uma plebeia que virou rainha e de repente ainda seria dona de metade do reino? Só que entenda, um dos grandes erros de quem se perdeu com as ofertas que lhe foram feitas foi avaliar apenas o bônus, mas não considerar o ônus. Muita gente se perdeu porque cresceu o olho demais em algumas coisas que lhe pareciam muito boas, mas não percebeu as cláusulas contratuais embutidas. Deus não quer que você seja alguém assim, que se perde com aquilo que te é oferecido, sem prestar atenção no tipo de consequência que isso acarreta. Eu vou dar aqui algumas respostas a essa pergunta. A pergunta é: por que ela não aceitou? Resposta número 1, consideração número 1, todas as três muito simples. Primeira consideração: ela estava ali por um propósito. E esse propósito não dizia respeito à sua promoção. Esse propósito não dizia respeito à sua melhora, ou aquilo que ela poderia ganhar. O propósito. Oh, meu irmão, você não tem ideia da quantidade de gente que se esquece completamente por que está num lugar, simplesmente porque uma coisa lhe é oferecida da noite para o dia. Você não pode se esquecer que quem te colocou ali foi Deus. Deus colocou você num lugar específico por uma razão específica. Essa não é a hora de você e eu olharmos para o nosso próprio umbigo. Essa é a hora de você cumprir um propósito de Deus. Chacoalhe alguém do seu lado, diga: o propósito. Não perca o propósito de vista. Você não está ali por uma razão qualquer. O que adianta Esther querer metade de um reino, mas o povo do qual ela faz parte será destruído? Querer metade de um reino, mas a sua vitória não poder ser compartilhada e nem celebrada com o seu povo. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Não tem vitória que vale a pena quando há exclusão daqueles que construíram a história junto com você. Não existe vitória que vale a pena do ponto de vista moral
quando essa vitória consiste na exclusão das pessoas que construíram a história com você. Você não pode se esquecer daqueles que construíram a história junto com você e descartá-los diante de uma porta, de uma oferta ou de uma oportunidade. O coração de Deus sangra e chora quando alguém diante de um momento se esquece de uma história toda. Assim te diz o Senhor: guarda teu coração, haverá grandes ofertas, grandes portas vão se abrir, mas tenha a hombridade de não atravessar sozinho, mas levar as pessoas que construíram a sua história junto com você. Eu não estou aqui para ganhar uma vitória minha, eu estou aqui para construir uma vitória para todo um povo. E de que me adianta metade do reino se o meu povo será destruído? De que me adianta metade de um reino? Atenção, mais simples do que 2 mais 2 são 4. De que me adianta metade de um reino? Se para que eu tenha a metade de um reino, o reino terá que ser? Não fica com medo dessa palavra não, você tem que ter medo de provocar isso. Falar a palavra não precisa ficar com medo não. Eu vou de novo. De que me adianta metade do reino? Se para eu ter metade do reino, o reino terá que ser dividido. Esse aqui é o X da questão. Por que Esté decide não querer metade do reino? Porque ela entende que um princípio da matemática é esse. Para ela ter metade do reino, o reino precisará ser dividido. E daí, pregador? E daí? E daí que é muito bom quando eu observo a metade que eu ganho, mas é muito ruim quando eu descubro que a história não perdoa os divisores de reino. É muito bom quando eu quero minha parte, minha fatia, quero meu dinheiro, quero meu poder, quero minha posição, mas muito ruim quando eu descubro o tamanho da mancha e o tamanho da mácula que aquilo provoca na minha história. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém: você não foi chamado para ser um divisor de coisa alguma. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém: não queira que as suas conquistas custem divisões. Não objetive conquistas que demandem divisões. Essas conquistas não são as conquistas de Deus para você, são ofertas apenas. Mas a conquista verdadeira de Deus para você, ela não dividirá coisa alguma, não provocará racha algum, não maculará a tua história e nem atrapalhará a vida de ninguém. Assim te diz o Senhor: não caia nessa, você vai se arrepender. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente fica tão deslumbrado por aquilo que a gente quer, que a gente perde completamente a capacidade de avaliar o que aquilo custará a alguém, o que custará a pessoas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem ideia da quantidade de gente que apenas objetivou a metade que queria, apenas objetivou aquilo que ia levar, apenas objetivou aquilo que ia ganhar, mas foram taxados pela história como divisores, são lembrados até hoje como divisores. Essa não é uma marca que eu quero levar sobre a minha vida, essa não é uma marca que a tua história mereça. Diga para alguém do teu lado: tua história não merece essa marca, a tua história de vida não merece a marca de um divisor, tua história de vida não merece a marca de um suplantador, tua história de vida não merece a marca de um prejudicador de ninguém. Vai chegar? Vai, mas vai ser com honra, vai ser com ética, vai ser com moral, vai ser com graça, vai ser com lisura. Aleluia. Oh, glória a Deus. Veja, ela não quer isso, mas não quer dizer que não queira nada. Ela não quer isso, mas ela pede outra coisa. E o pedido que ela fez chocou o mundo, porque de repente o rei disse para ela: até metade do reino eu te dou. E ela diz: o que eu queria era que nós pudéssemos almoçar de novo amanhã. Isso aí chocou o planeta, irmão. Porque uma mulher que tinha a capacidade de poder ter pedido até metade de um reino, que poderia ter pedido qualquer coisa, o que ela pede? Um novo encontro amanhã. Isso daqui é a prova que o coração de Esté
era um coração que Deus podia confiar. Porque quando alguém, diante da possibilidade de pedir qualquer coisa, pede para estar novamente perto de alguém, esse alguém prova que não quer apenas o que alguém pode dar, mas quer estar com esse alguém. Se eu pegar isso daqui e transportar essa lição de Esther para essa tipologia clássica que eu já lhe apresentei, eu quero que você perceba o quanto, a quantidade de gente que jamais, até hoje em sua vida, se preocupou em pedir a Deus um novo encontro. A quantidade de gente que nunca se preocupou em apenas querer estar com Deus amanhã. A quantidade de gente que nunca usou um culto para pedir para Deus: o que eu queria é que o Senhor esteja comigo amanhã de manhã novamente. A verdade é que a grande maioria de nós, quem sabe nem sequer nunca na vida tenha feito um pedido como esse. E Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou à procura de corações que queiram mais um encontro. Eu estou à procura de gente que queira mais um encontro. Estou à procura de gente que seja capaz de ocupar tempo da sua oração para pedir: Deus, que nós estejamos juntos amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Aleluia. Oh, Ramacantarai. O que você quer? Eu quero dinheiro. O que você quer? Quero uma porta. O que você quer? Quero poder. O que você quer, Esther? Eu quero estar com o Senhor amanhã de novo. O que você quer? Eu quero isso. O que você quer? Eu estou precisando daquilo. O que você quer? Eu quero um terço do reino. Eu quero a metade. Eu quero, não, nem metade. Metade para mim é pouco. Eu quero 2/3. E o que você quer, Esther? Eu quero a tua companhia amanhã de novo. Chacoalha alguém que está do teu lado no nome de Jesus. Diga para ele: por mais orações como esta, querer só mais um encontro. Que tal você aproveitar a noite desse dia para dizer: Deus, me dá a oportunidade de estar contigo amanhã outra vez. Oh, glória a Deus! O segundo banquete acontece. E quando o segundo banquete acontece, a oportunidade lhe é dada novamente. E Esther agora sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela precisa reunir forças e coragem e denunciar Amã, que está ali junto com eles participando do banquete. Esther vai e brevemente conta a história. Ela diz assim: ó, meu povo está sendo atacado. Meu povo está prestes a ser dizimado, a ser destruído, por causa da conspiração vil de alguém. O rei vai sendo envolvido pela narrativa. Uma hora ele olha e pergunta: mas quem é essa pessoa? Está dizendo assim: é ele. É este mau Amã. Ela usa aquela oportunidade para denunciar, para trazer em luz a ameaça que ela estava sofrendo. Sem medo, sem receios de pressões ou retaliações, mas resguardada pela mão protetora do rei, ela denuncia o seu adversário. Ela sabia, atenção, ela sabia quem era o inimigo dela. E ela denuncia nominalmente esse inimigo. Ela apresenta essa denúncia sem pestanejar e diz assim: é este mau Amã. O rei fica tão enfurecido e tão desnorteado ao saber que o homem que ele tinha como leal era um conspirador vil e baixo, que ele se levanta. Atenção, ele se levanta e vai para um jardim do lado de fora. A pergunta é: o rei saiu do palácio, sim ou não? Ele abandonou a rainha, sim ou não? Mas ele mudou de ambiente. Ele foi para o jardim do lado de fora.
E quando Amã viu-se com Ester sem a presença do rei, embora ele estivesse muitíssimo perto, mas a breve ausência do rei encorajou Amã a tentar alguma coisa. Ele enxerga por um instante ela como desprotegida, como vulnerável. Mas eu quero desde já que você comece a se alegrar, porque se tem uma das maiores besteiras que o adversário pensa, uma das maiores tolices que ele comete é pensar, oh Ramai, que Deus não está mais com você. E quando ele pensa, ele cresce. Quando ele pensa, ele se insurge. Quando ele pensa, ele levanta. Mas o rei não saiu da minha vida e nem da tua. Não deixou de ser meu Deus e nem o teu. Ele está logo ali no jardim e já está voltando. E quem tiver entrado onde não devia, botado a mão onde não devia, tido a audácia de mexer com quem não devia, vai ter que dar contas com o rei. Oh, glória. Ele cresce e de alguma maneira tenta ali pedir perdão, misericórdia. E você pensa que Ester tornou-se irredutível? Irredutível. Eu quero que você entenda uma coisa aqui muito importante. Quem acha que misericórdia é coisa bíblica, diga amém. Quem acha que perdão é coisa bíblica, diga amém. Só cuidado para você não ser enrolado, hein? Só cuidado que pautado pelos seus sentimentos nobres de perdão e de misericórdia, você não caia na lábia de um Amã que não quer mudar coisa nenhuma. Ele só quer se safar. Isso aqui é muito sério, porque isso trata de um limiar. Isso aqui trata de uma linha que é muito tênue, aonde a gente precisa expressar misericórdia, a gente precisa expressar o perdão, mas tem situações para as quais você tem que dizer, acabou, chega, não mais, ponto final, eu não trato mais sobre isso, está na mão de Deus e não vai me enrolar com conversinha mole. Oh, glória a Deus, acabou. Você tem que discernir os espíritos. Tem gente que quer mudança, tem gente que quer transformação, tem gente que quer uma nova chance, e tem espertalhão que só quer se safar. E a respeito dos que querem mudar, perdão a eles. A respeito do que querem transformação, nova chance para eles. A respeito dos que só querem se safar e ficar te enrolando, nem vou dizer o que é para eles. Coisa nenhuma. Esther sabe com quem está lidando. Ela sabe a natureza terrível do coração daquele homem, sanguinário e perverso. Não vai enrolar a rainha Esther não. Está pensando que ela é uma mocinha órfã, bobinha, que você vai enrolar com essa lábia, mãe? Não vai nada. Ela já é uma mulher, uma rainha madura. Não vai atropelar ela não. Ela já sabe quem está lutando por ela. Oh, glória a Deus. A audácia foi tão grande, eu começo a encerrar, que a Bíblia diz, não sou eu não, a Bíblia diz que você sabe o que o sem vergonha fez? Se jogou na cama de Esther. Ai, irmão. E o rei será o fininho, fininho. Tem carioca aqui? Não entendi, você não pegou? O rei será o finíssimo, estava só no jardim. E o sem vergonha se lançou no leito de Esther para fazer graça. E quem vinha voltando? Quando o rei vinha voltando, olhou aquele homenzarrão jogado no leito da rainha. Aí, playboy, tu perdeu feio, feio, feio. Porque existem determinados lugares, existem determinados espaços de intimidade que são invioláveis diante dos olhos do Senhor. E se o adversário ousar, se ele se meter a besta de colocar a
pata dele nos teus lugares de intimidade, se ele ousa interferir em coisas que não dizem respeito a ele, macular coisas que não dizem respeito a ele, assim te diz o Senhor: quem cuida dele agora sou eu. Aleluia! Quero que você acredite na palavra que eu vim de Deus aqui te entregar. Toda interferência do maligno está sendo repreendida na noite desse dia. Toda a audácia que ele teve em tentar tocar, ou influenciar, ou interferir, qualquer coisa dentro da sua casa, está sendo repreendida na noite desse dia. Eu ouço passos, o teu rei está voltando para a recâmara, ele está indo no teu lugar de intimidade, e ele mandou eu te dizer: se o teu adversário tiver ousado tomar espaço que não é dele, ele vai ter que se ver é comigo agora. Eu tenho alguém para crer nessa palavra, ou estou crendo sozinho nela? Alguém acredita que há passos na direção da tua casa e os ambientes serão retomados para a glória de Deus? Pensando que você está sozinho? Pensando que tua casa está desguarnecida? Pensando que teu casamento está abandonado? Pensando que teus negócios estão sem cobertura? Vai fazer graça de subir aonde não foi autorizado, botar a mão aonde não foi autorizado, tentar colocar o pé onde não foi autorizado? Tira a tua pata do leito delas, tira a tua pata do leito dele, tira a tua pata das finanças dele, tira a tua pata do casamento dela. Assim te diz o Senhor: escuta essa, adversário, aonde você estiver, o rei chegou na recâmara. Saia, 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 saia daí agora. Se eu fosse você, eu estava glorificando a ele. Se eu fosse você, eu estava bendizendo a ele. Se fosse você, eu aproveitava e ficava de pé do meu lugar agora para celebrar, porque ele está chegando na tua defesa. Você pode olhar para alguém do teu lado e dizer: você tem alguém por você. É mentira que você está sozinho. É o engano seu pensar que não há quem peleje as tuas pelejas. Assim te diz o Senhor: eu estou defendendo os teus assuntos. O Minaracan, o Ribicanto, Remachora Macanta Lamacalabarai, Jomenara canto, Comanassi, Rederema canto. Sinta a presença de Deus agora. Sinta o calor da presença do teu amado se aproximando de ti agora e te dizendo: eu te cubro, eu te guardo, te protejo, te defendo. Ele vai ter que sair. Começou, mas não vai terminar. Botou a mão, mas não vai terminar. Botou o pé, mas não vai terminar. Tentou entrar, mas vai ter que sair. Deus é a tua defesa. 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 Os inimigos cairão. Deus é a tua defesa.
Ele é mais forte, Ele é mais forte. Ele é mais forte, Ele é mais forte. Levanta a mão mais alto que você puder. Ele é mais forte, Ele é mais forte. Seus inimigos, solta o grito. seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto o nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Os seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, mais forte, mais forte. Ele pode. Mais alto o nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos não seremos abalados. Não seremos Não abalados. seremos abalados. Não seremos abalados. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em seu eterno amor, Não seremos abalados. Não seremos. seremos abalados. Não seremos abalados. Quantos confiam no Senhor? Quantos confiam no Senhor? Quantos confiam no Senhor? É para fazer um barulho de vitória. Quantos confiam no Senhor? Fui entrar hoje num apartamento e o corretor me disse assim: é no 13º andar. Você tem problema com 13? Eu falei: nenhum. Mas quando ele falou aquilo brincando, eu fiquei pensando, pior que é verdade. Não tem a menor dúvida que muita gente não compra um imóvel porque é no 13º andar. Você tem alguma dúvida disso? Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão apegadas a temores, pavores, inseguranças. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que recorrem a todo tipo de recurso, todo tipo de mandinga, todo tipo de encantamento, na busca de evocar sobre si uma proteção, e tentam evitar determinados gestos que podem trazer desgraça, ou mal olhado, ou isso, ou aquilo. Porque na verdade, todo homem sabe que necessita de uma ação protetora maior. E a busca por essa ação protetora maior leva pessoas aos maiores ridículos que você possa imaginar, aos temores e pavores mais infundados que você possa imaginar, quando na verdade tudo que o homem precisa é de que Deus esteja lutando ao seu lado. Todos os pavores serão repreendidos. Ai, eu estou recebendo ordem de Deus para dizer para alguém na noite desse dia: todos os pavores serão repreendidos. Você não tem por que ter medo de andar só. Você não tem por que ter medo do escuro. Quando tu te associares ao Pai das luzes, as trevas nunca mais vão te atemorizar. Você precisa de uma aliança com Deus que te arranque da penumbra do medo,
Você precisa de uma aliança com Deus que te liberte das suas esquisitices e dos seus pavores. Você é uma pessoa que traz consigo uma cultura e uma educação esotérica, espiritualista, e isso anda pesando tua alma, trazendo opressão para tua casa. Mas assim te diz o Senhor: quebra com tudo isso na noite desse dia e venha para a luz.